Muito bem, oficialmente estamos ao vivo. Daqui a pouquinho o sistema libera para o público. Perfeito. Quando for para começar, é só falar para nós. Legal. Já temos colegas entrando aqui na sala. Então, muito boa noite a todos. Um prazer aí receber todos vocês. Muito obrigado pela presença. Se vocês quiserem, vão se identificando aí no chat, o nome, a cidade de onde vocês estão falando. Mais uma vez, em meu nome, em nome da Semicron, agradeço a presença. Nós vamos estar aqui hoje com o Clóvis e o Ricardo. Tudo bem, Clóvis? Ricardo? Boa noite. Tudo bom? Clóvis e Ricardo, aqui da Semicron. Legal. Então, temos amigos entrando, já tem um pessoal aqui me avisando que o som e imagem está ok. Quem está chegando também, muito obrigado aí pela presença, pessoal. Bom, vocês já estão acostumados, o chat aí para a gente ir colocando perguntas, comentários, dúvidas aí no final da apresentação. Hoje o Clóvis e o Ricardo, então, vão estar respondendo as dúvidas para vocês, beleza? Vamos só usar o chat para as coisas relativas efetivamente ao tema aqui, né? Mas isso o pessoal já está bem acostumado, não vamos ter nenhum problema, não. Então, obrigado. O que temos aqui? Vamos lá. Carlos, Zé Dias, Goiânia, João Francisco do Rio, Ibiúna, o Sérgio. Quem mais? Nelson Camargo, boa noite. Eduardo, Danilo, muito bem. Osasco está mais pertinho. Suzano, não é tão pertinho. Quer dizer, para mim, né? Muito bom. Legal, o pessoal vai entrando, vai chegando. Você saiu? Mariana, Rio de Janeiro, muito bom. Que mais? Leopoldina, Taubaté, Mariana, do Rio, muito legal. Muito obrigado, então, pessoal, pela presença. Eu vou aqui apresentar os nossos palestrantes hoje, mais um evento daqueles que, quem já me ouviu falar, daqueles que eu digo que vamos beber água direto da fonte, né? Direto de quem manja muito do assunto. Então, hoje as apresentações vão estar a cargo do Clóvis Nunes Lopes Gajo, engenheiro eletricista desde 1987, formado em administração de empresas em 92 pelo Mackenzie, Universidade Mackenzie, na Semicron desde 1988, atuando na consultoria técnica de aplicações, gerenciamento de engenharia de stacks e gerenciamento do laboratório de qualificação. Desde 2004, o Clóvis é o responsável pelo gerenciamento de produtos e de aplicação dos semicondutores produzidos na Semicron Brasil. E o Ricardo é graduado em Engenharia Elétrica pela Unesp de Ilha Solteira em 2012. Ele atuou como suporte técnico a vendas na área de semicondutores, de 2013 a 2014. Aí o Ricardo foi coordenador de projetos na área de fontes para telecomunicações de 2014 e 2015, e desde 2015 o Ricardo tem atuado como engenheiro de aplicação na Semicron, onde ele dá suporte técnico a clientes e ao time de vendas, auxiliando também no desenvolvimento dos semicondutores bipolares de potência e confeccionando as documentações técnicas publicadas pela Semicron Brasil. Bom, a gente não podia ter palestrantes mais qualificados do que esse aqui para a gente hoje, então eu já passo a bola aqui, pelo combinado aqui, vai começar pelo Ricardo, não é? Então, o Ricardo já está a postos ali. Então, ótima apresentação, Ricardo, Clóvis. Pessoal, muito obrigado pela presença. Tenham um ótimo evento todos. Eu estou aqui no backup, controlando aqui o chatzinho. As demandas e o que for, como eu falei, vão ser atendidas ao final. Eu vou colocar também, pessoal, último avisozinho, na testeira aqui do chat, eu vou colocar o site da Cobrecon e o e-mail, lembrando que quem quiser as apresentações, o PDF do que vai ser apresentado aqui, basta enviar um e-mail para esse que eu vou colocar aqui no chat,
solicitando, então, o envio do PDF. Então, Ricardo, manda brasa, boa apresentação aí. No final eu volto. Um abraço. Muito obrigado, Wilton. Muito obrigado a todos os presentes, tá? A todos os que estão nos acompanhando neste webinar sobre semicondutores para armazenamento em baterias de 1 lítio. Tá? Bem, eu sou o Ricardo, né? O Wilton já me apresentou, já apresentou o Clóvis também. O Clóvis vai assumir a apresentação do meio em diante. Tá? Antes da gente começar realmente o nosso webinar, né? Sobre semicondutores para baterias de 1 lítio, eu vou fazer uma breve apresentação da própria Semicron. Tá? A Semicron, ela é líder, né, em eletrônica de potência e foi fundada lá ainda em 1951 na cidade de Nuremberg, né, uma empresa alemã. Ela possui hoje 25 subsidiárias no mundo, das quais 8 são unidades fabris, sendo que a Semicron do Brasil ela é uma dessas 8 unidades fabris. Tá? A Semicron está presente aqui há 57 anos, né? Conta atualmente com aproximadamente 210 colaboradores, né, trabalhando nessa planta aqui, né, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, e aqui nós produzimos chips de diodos e tiristores, tá? Esses chips são utilizados em semicondutores montados aqui no Brasil, né, e também são exportados para serem encapsulados em outras semicrons. Tá? Temos mais de 45 anos de experiência com fabricação de montagens de potência, né, e em breve as linhas de módulos isolados de diodo e tiristor com contato por pressão, né, as linhas do Semipac 3, 4 e 5, também serão produzidas no Brasil. Tá? Bem, isso é um sumário, né, são os tópicos que a gente vai ver hoje na nossa apresentação, né, no nosso webinar. Eu vou começar discorrendo um pouco sobre o panorama energético, depois sobre os sistemas de armazenamento de energia, conversores de potência para as baterias de 1 lítio, né, conversores de 2 níveis, 3 níveis e de carbeto de silício. Depois, a gente vai fazer uma comparação entre estes conversores, né, compará-los. A gente tem, então, o nosso portfólio, documentação e ferramentas que utilizamos no dia a dia, né, e aí, lá no final, a gente tem o nosso contato e um tempo para dúvidas e para perguntas, ok? Legal. Bem, começando, então, falando sobre o novo panorama energético, né? Até então, quando a gente pensava em sistema elétrico, era em algo mais ou menos desse jeito que a gente pensava, né? Em uma geração centralizada, com transmissão, distribuição e consumo, tá? Só que esse panorama aqui, o nosso sistema elétrico vem mudando rapidamente ao longo dos anos, né? E essas mudanças vão ser aprofundadas, né, ainda mais e com maior velocidade nos próximos anos, tá? Transformando o que hoje é mais ou menos isso daqui, nisso daqui, né? Um sistema elétrico muito mais complexo, tá? Que além da geração centralizada, transmissão, distribuição e consumo, também vai contar com geração intermitente de fontes renováveis, né? Como a eólica e a solar. Vai contar com geração distribuída, né? Com sistemas de armazenamento de energia na transmissão, distribuição e também no consumo, e também com veículos elétricos, né, que são um sistema de armazenamento por si só. Tá? Por aqui a gente já consegue ter uma ideia do quão importante vão ser esses sistemas de armazenamento de energia. Tá? Eles vão ser de suma importância para o nosso sistema elétrico no futuro. Legal, agora, se a gente olhar para o que a gente tem hoje, né, pelo menos para o que a gente tinha lá em 2017, em capacidade instalada global para armazenamento de energia, né, a gente vai ver que a esmagadora maioria do armazenamento é por meio hídrico. Tá? O que é armazenamento hídrico? Isso aqui é basicamente uma hidrelétrica, entre aspas, reversível. Tá? Quando você deseja armazenar energia, você bombeia água para montante, para o reservatório montante, e quando você precisa de energia, você deixa a água correr da montante para jusante, girando assim o gerador e gerando eletricidade. Tá? E nós temos aqui uma
pequena participação com outros tipos de armazenamento, como o armazenamento térmico, eletroquímico e eletromecânico, que aqui eles são subdivididos, tá? Então, olhando aqui esse panorama, né, da capacidade instalada de armazenamento de energia, a gente já pode ver que lá em 2017, o maior share, né, era de armazenamento hídrico, o segundo maior é de armazenamento térmico, e em terceiro lugar, nós já tínhamos a bateria de íon lítio, tá? Que corresponde por 59% do armazenamento eletroquímico, tá? Bem, se a gente olhar, né, a capacidade instalada, né, o avanço da capacidade instalada de armazenamento eletroquímico ao longo dos anos, né, a gente vai ver que a gente está tendo um acréscimo aqui, um aumento, né, exponencial, tá? Isso daqui quer dizer o seguinte, que muito em breve, né, essa forma de armazenamento, né, em baterias de 1 lítio, vai ultrapassar o armazenamento térmico, né, e no futuro, né, a médio prazo, ela vai passar a ser significativa aqui no panorama geral de armazenamento de energia. Tá? Legal, agora, por que a gente está falando aqui de baterias de 1 lítio? Aqui a gente tem um gráfico, onde no X a gente tem a densidade energética e no Y tem a densidade de potência. E as baterias de 1 lítio se posicionam bem aqui, né? Ou seja, baterias de 1 lítio possuem uma ótima densidade energética e densidade de potência, ou seja, você consegue armazenar mais energia, fornecer mais potência, né, e com um volume menor, por conta da alta densidade. Ok, mas onde exatamente esse armazenamento vai ser utilizado, né? Quais são as aplicações principais para o armazenamento em baterias de 1 lítio? A primeira é a aplicação em time shift, né, em defasamento temporal, onde a gente integra melhor as fontes renováveis, tá, como a solar, eólica, entre outras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o pico de geração solar, que não coincide com o pico de demanda, que está em azul aqui na direita. Tá? Bem, se a gente tem um sistema de armazenamento, o que pode ser feito? A gente pode armazenar essa energia excedente e utilizá-la aqui no nosso pico de demanda posterior. Tá? Uma outra aplicação seria para descongestionamento de linhas de transmissão e distribuição e também postergação de investimentos em geração centralizada, transmissão e distribuição. Ou seja, né, se a concessionária tem um problema, né, com um pico de demanda muito alto, pontual, né, em um local, somente em um local, ela pode escolher por utilizar um sistema de armazenamento de energia ao invés de investir em infraestrutura naquele momento. Tá? Ela pode postergar este investimento. Uma terceira aplicação seria na qualidade de energia, né, melhorando o THD, né, a distorção harmônica, né, total, o fator de potência, a disponibilidade, dentre outras características da rede elétrica. Tá? E por fim, né, mas não menos importante, nós temos a aplicação na área automotiva. Né? Baterias de íon lítio podem e estão sendo, né, utilizadas em carros utilitários e ônibus elétricos e híbridos. Ok, agora aqui a gente tem uma explicação bem simplificada, né, de como a bateria de íon lítio funciona. Tá? Aqui nós temos a nossa bateria de íon lítio, né, com cátodo de óxido de cobalto e o anodo de estrutura de grafite, tá? E aqui, para fazer essa explicação, eu vou utilizar sentido real de corrente, tá? Eu não vou utilizar sentido convencional. Aqui eu vou utilizar o sentido real, ok? Bem, quando a gente conecta essa bateria a uma carga, o que acontece? Os elétrons do anodo, eles vão fluir para o cátodo via a minha carga, tá? Isso vai deixar vários íons de lítio, né, aqui no anodo, deixando o anodo mais positivo e deixando o cátodo mais negativo. Né? Com o cátodo mais negativo e o anodo mais positivo, esses íons de lítio vão migrar do anodo para o cátodo, desse jeito descarregando
a bateria de íon lítio. Tá? Na carga, ou então na recarga, né, nós teremos o movimento inverso. Tá? A partir de um carregador, né, uma fonte externa, este carregador vai forçar o movimento de elétrons do cátodo para o anodo. Okay? Dessa forma, deixando os íons de lítio com carga positiva ali no cátodo, né, que vão então voltar, né, vão migrar novamente para o anodo, recarregando a bateria de íon lítio. Tá? Esse é o funcionamento simplificado da bateria de óxido de lítio-cobalto. Existem vários tipos de baterias de lítio, tá? Esse daqui é o dióxido de lítio-cobalto. Ok, agora falando de carga, né? Existem várias possibilidades para a gente poder efetuar a carga, né? Vários ciclos de carga possíveis para a gente carregar a nossa bateria de íon lítio, ok? Mas, em geral, né? Qualquer um desses ciclos de carga vai ter pelo menos duas fases. Tá? A primeira fase é a que a gente chama de corrente contínua. Tá? Nessa fase aqui, a corrente, que é essa forma de onda azul aqui, ela é mantida com o mesmo valor médio, pode ser pulsado ou não. Tá? E a tensão de bateria, que é essa outra forma de onda aqui, ela vai subindo durante essa primeira fase. Né? Então, a bateria estava descarregada aqui, a gente começa a injetar corrente, né? Passar corrente pela bateria, e vai carregando ela, né? Até que a tensão de bateria chegue à tensão de corte, tá? Que no caso da bateria de óxido de lítio-cobalto é de 4,2 volts. Tá? Quando a tensão chega a 4,2 volts, até 85% da carga total já foi atingida. Tá? A primeira fase, então, acaba e se inicia a segunda fase. Na segunda fase, a gente tem a fase de tensão contínua. Né? Aqui o controlador vai manter a tensão da bateria contínua, reduzindo a corrente ao longo do tempo. Tá? Essa corrente vai sendo reduzida até que ela chega em um valor em torno de 10% da corrente nominal de carga que a gente tinha lá na primeira fase. Tá? Quando ela chega lá nos 10%, o controlador, então, entende que a carga foi finalizada e corta a corrente e finaliza a carga da bateria. Legal, então agora a gente entende um pouco melhor sobre a questão de armazenamento de energia, né? Entende um pouco melhor como a bateria de íon lítio funciona e o ciclo de carga dela. Agora a gente vai realmente para os conversores de potência utilizados para baterias de íon lítio. Bem, aqui na esquerda a gente tem a rede elétrica ou uma carga em corrente alternada, né? Em corrente alternada. E na direita a gente tem a bateria de íon lítio. Para conectar um ao outro, eu preciso de um conversor eletrônico. Tá? Uma outra adição bem interessante a esse sistema seriam placas fotovoltaicas aqui, tá? Fornecendo energia para a carga da bateria, ou então para a rede elétrica, ou para a carga em corrente alternada. Tá? Só que aqui neste webinar nós não vamos tratar das topologias relacionadas à conexão de placas fotovoltaicas, porque a gente já fez isso no webinar do ano passado, sobre inversores solares e suas topologias. Bem, então aqui a gente tem um conversor de corrente alternada para corrente contínua, né, um conversor que pode ser unidirecional ou bidirecional, né, e este conversor, ele pode ter somente uma etapa, né, ser um conversor de somente um step, né, somente um conversor, CACC, ou ele pode ser subdividido em dois conversores, um de corrente alternada para corrente contínua, e outro de corrente contínua para corrente contínua. Bem, falando agora de conversores de corrente alternada para corrente contínua ou vice-versa. Tá? O conversor mais simples que a gente tem aqui é o retificador não controlado. Né? Esse retificador aqui pode ser monofásico, pode ser trifásico, né? A diodos. Tá? Utilizando diodos de 1.200 volts, né, aqui a gente consegue uma tensão de link DC, que é a tensão aqui na saída do retificador, de até 570 volts. Tá? É uma tensão relativamente baixa quando comparado a conversores com IGBT. Bem, o custo dele é muito baixo, né, são só 4 componentes, né, 4 diodos, porém a necessidade de filtros é alta, tá? Porque a gente tem um problema aqui, né? Este tipo de conversor, ele injeta vários harmônicos
na corrente aqui da entrada, né, no alternado, tá? E isso vai reduzir muito a qualidade de energia da rede. Entendeu? Outro ponto aqui é que essa tensão DC retificada, né, ela vai ter, no caso do monofásico, um ripple de frequência de 120 Hz, né, ou no caso do trifásico de 360 Hz, né, o que é uma frequência bem baixa, ou seja, eu vou precisar de indutores relativamente grandes e altas capacitâncias aqui para poder eliminar esse ripple, tá? Ou pelo menos reduzir ele bastante. É possível reduzir os filtros, né, na configuração retificador não controlado monofásico, instalando um boost PFC aqui na saída DC desse retificador. Tá? Esse boost PFC, então, ele vai melhorar em muito a questão dos harmônicos na entrada. Tá? Ele vai corrigir essa questão dos harmônicos e do fator de potência na entrada. Bem, o fluxo de energia aqui no retificador não controlado é somente unidirecional, né? É sempre do alternado para o contínuo, né? Sempre retificando. E aqui, nessas topologias, nós não temos isolação entre entrada e entre a saída, né? Pelo menos não na topologia, né? Nada impede que seja instalado aqui um transformador em frequência de rede, tá? E aqui também nós não temos equalização de ponto neutro, né? Então, aqui na saída, se você possui, por exemplo, 2 capacitores, né, e está utilizando uma topologia aqui na frente que vai puxar corrente do ponto neutro do link DC, você vai ter problemas, né, porque o retificador não controlado não consegue equalizar as tensões de link DC. Bem, depois, né, nós temos um retificador controlado aqui, né, um retificador a tiristores, né, novamente, né, para chaves de 1.200 volts, a gente tem uma tensão de link DC máxima de 570 volts aqui na saída. O custo dele também é baixo, né, porém, a necessidade de filtros dele é ainda maior que a do retificador não controlado, tá? Pelo seguinte motivo, o tiristor, ele vai ficar recortando a senoide aqui, né, e isso vai acabar gerando harmônicos ainda maiores na entrada quando comparado ao retificador a diodos, tá? Além disso, né, todo esse recorte da senoide vai acabar defasando a forma de onda de corrente em relação à forma de onda de tensão, né, piorando o fator de potência, tá? Então, aqui vai ser necessário filtros relativamente grandes. Bem, o controle aqui é de média complexidade, né? Não é em qualquer lugar que hoje em dia você encontra um controle para tiristores. O fluxo de energia nessas topologias aqui, né, na monofásica e na trifásica, é unidirecional, mas com tiristores é possível fazer o fluxo bidirecional. Não vou entrar no mérito aqui, mas é possível ser feito. Tá? Essa topologia também não possui isolação entre entrada e saída, e ela também não possui equalização do ponto neutro. Bem, aqui como a nossa próxima topologia, né, é o retificador ativo ou inversor de 2 níveis, né, depende de onde você está olhando. Tá? Essa já é uma topologia bem interessante. Tá? O primeiro motivo é que para IGBTs de 1.200 volts, é possível ter um link DC aqui na saída, né, de até 900 volts, ou seja, você pode ter tensões maiores, né, reduzindo a sua corrente contínua aqui na saída do retificador, tá? Ou na entrada do inversor. Tá? Bem, o custo já é médio, são 4 GBTs e mais os gate drivers. Necessidade de filtros é baixa, tá? Porque com essa topologia aqui de retificador ativo, os IGBTs passam a trabalhar como um boost PFC. Então, eles vão corrigir a distorção harmônica aqui e o problema do fator de potência. Tá? E na saída, a gente vai ter um ripple com uma frequência muito mais próxima à frequência de chaveamento do IGBT, que vai ser da ordem de kHz. Né? Ou seja, uma frequência maior é muito mais fácil de ser filtrada. Né? Você precisa de capacitores e indutores muito menores aqui no lado DC. Tá? Bem, o controle aqui vai ser de média complexidade, né? Você vai precisar de um controle para retificador ativo ou para inversor,
né, de onda sinusoidal. O fluxo de energia aqui vai ser bidirecional, né? É possível tanto enviar energia do alternado para o DC, como também enviar energia do DC para o alternado. Tá? E a isolação entre entrada e saída aqui é inexistente, né? Ele não possui isolação e também não possui equalização de ponto neutro. Mas já é uma topologia bem interessante se você busca potências maiores, né? Com qualidade de energia também. Tá? Bem, passando agora para os conversores de corrente contínua de 2 níveis. O conversor de corrente contínua de 2 níveis mais simples que a gente tem é o conversor buck-boost. Assim como o nosso inversor direto, o nosso inversor ou nosso retificador ativo, né, ele vai possuir uma tensão de link DC de até 900 volts, quando utilizando IGBTs de 1200. Tá? O custo vai ser baixo, são só 2 IGBTs e o driver. Necessidade de filtros vai ser média, né, vai depender bastante da frequência de chaveamento utilizada. Controle bem simples, né, um buck-boost, não tem muito segredo aqui. E o fluxo de energia aqui é bidirecional. Né? Ele pode enviar energia tanto da parte esquerda, aqui onde é a maior tensão, né, a tensão vinda lá do conversor CACC, né, o link DC, para a direita, que é a própria bateria de 1 lítio, né, como também ele pode fazer a operação inversa, né, enviando energia da direita, né, da bateria de 1 lítio, para o link DC, né, fazendo a operação boost. Tá? Então ele faz ambas operações, a buck e a boost, para ambos os lados. Também não possui isolação e não possui equalização de ponto neutro. Bem, uma melhoria que a gente já pode ter em relação ao conversor buck-boost é a implementação do conversor buck-boost interlívido, né? Que vai ter já um custo alto, porque a gente vai triplicar o número de braços, né? Ao invés de um braço só, nós teremos 3 braços, porém, a gente vai precisar de filtros muito menores, tá? Pelo seguinte motivo. O controle desses 3 braços aqui vai ser praticamente o mesmo. O que vai diferir de um braço para o outro? Vai ser o defasamento de 120 graus entre um e outro braço. Tá? E também o duty cycle da chave, que vai ser no máximo de 33%. Tá? Esse defasamento, em combinação com o duty cycle máximo de 33%, vai triplicar a frequência de saída em relação à frequência que você está utilizando para chavear o seu IGBT. Então, se você chaveia o IGBT com 5 kHz, na saída, a sua saída vai enxergar 15. Tá? Ou seja, é muito mais fácil de filtrar uma forma de onda com um ripple de 15 kHz do que uma forma de onda com 5 kHz. Tá? O fluxo de energia aqui também é bidirecional, né? Ele pode enviar energia tanto do link DC, né, de maior tensão, para a bateria de 1 lítio, né, via operação buck, né, reduzindo a tensão, ou também enviar energia da bateria para o link DC com a operação boost. Né, ele funciona em ambos os sentidos. Ele não possui isolação entre entrada e saída, não possui equalização de ponto neutro, porém, aqui a gente já tem uma capacidade maior de corrente, tá? Não é 3 vezes a corrente do buck-boost, né? Mas já é uma capacidade maior aí de mais de 2 vezes. Legal, aqui a gente tem uma outra topologia, né? Que é a topologia buck-boost cascateado. Tá? Aqui, o principal diferencial dessa tecnologia, né? Dessa topologia, é o fluxo de energia bidirecional e utilizando essa topologia, não importa onde está a maior e a menor tensão. Então, você pode ter a maior tensão tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Tanto do lado do link DC quanto do lado da bateria, que não importa. Ele consegue fazer a operação buck e a operação boost para ambos os sentidos, né? Ele pode fazer a operação buck do link DC para a bateria, pode fazer a operação boost do link DC para a bateria, ou pode fazer ambas operações da bateria para o link DC. Tá? A buck e a boost. Então, ele é um conversor muito flexível, né? Bastante flexível. Ou seja, se você tem um sistema, né, um conversor, onde existe uma variação muito grande, né, entre as tensões aqui,
esse pode ser um conversor interessante a ser analisado. Tá? Bem, nossa próxima topologia é um inversor direto mais retificador de alta frequência. Aqui a gente já tem um custo alto, tá? Porque temos 4 GBTs, um transformador de alta frequência e mais 4 diodos para retificação em alta frequência. A necessidade de filtros aqui é média, né? Vai depender da frequência de chaveamento 2 GBT. O controle é simples, né? Porque aqui a gente tem um inversor direto, ou seja, esse inversor só precisa colocar na saída ali no transformador uma forma de onda alternada quadrada. Ou seja, é bem simples de fazer esse controle. Tá? Nesse caso aqui, por conta desses diodos, né, o fluxo de energia é unidirecional. Né? Esse conversor, então, vai pegar a tensão de link DC, vai transformar em tensão alternada quadrada e vai retificar lá na saída. Tá? Porém, ele tem uma característica muito interessante. Tá? Ele tem isolação intrínseca na própria topologia. Tá? Uma isolação baseada em transformador de alta frequência, ou seja, um transformador com um volume muito menor e com um peso muito menor, que vai possibilitar que você atinja densidades de potência muito maiores, né? Que você consiga desenvolver conversores muito mais compactos. E esse é o principal motivo, né, que hoje vários fabricantes optam por esta topologia na hora de fazer um carregador para baterias de 1 lítio. Bem, e aqui nós temos uma melhoria, né, deste conversor anterior. Ele pode ser melhorado colocando também uma ponte H na parte direita. Né? Ele vai ter o mesmo princípio de funcionamento, né, do inversor direto mais retificador de alta frequência. Né? Ele vai pegar a tensão de link DC, vai transformar em corrente alternada quadrada e vai retificar na saída. Tá? Porém, neste caso, nós temos a bidirecionalidade, tá? Porque nós temos ponte H dos dois lados. Ou seja, ele é bidirecional. Consegue enviar energia tanto do link DC para a bateria, como também da bateria para o link DC. E ele também é isolado, né? Com o transformador de alta frequência, que reduz bastante o volume do conversor. Tá? Então, assim, como a gente pode ver, todos os conversores possuem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Né? Tudo depende de se fazer uma análise e verificar qual é o melhor conversor para cada caso. Agora, então, eu passo a palavra ao Clóvis, que vai discorrer sobre os conversores de 3 níveis. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Bom, o Ricardo falou sobre os inversores, os conversores de 2 níveis. Eles são simples, funcionam muito bem, mas cada vez mais é necessário você ter mais eficiência, chegar com maior potência, reduzir o tamanho dos conversores, reduzir o ruído. Então, são necessários ou você procurar novas topologias ou novos componentes que permitam isso. Então, vamos começar primeiro com uma comparaçãozinha simples do conversor de 2 níveis. Este é um braço de um conversor de 2 níveis. O monofásico levaria 2 braços, o trifásico 3 braços. E aqui a forma de onda que a gente vê quando conecta de uma fase AC para outra. Se pegar do AC para o neutro, nós vamos ver apenas esse bloco inicial aqui, tudo de uma mesma polaridade. Bem simples. Aqui a gente vê como funciona a conexão. A energia vai do positivo para o AC, pelo IGBT de cima. Aí desliga e retorna da carga pelo IGBT inferior para o negativo. Já com os inversores 3 níveis, com conversor, aqui temos um braço em 2 topologias mais típicas, a topologia NPC e a TNPC. É fácil ver que eles levam o dobro do componente ou mais. Mas eles têm vantagens. A primeira vantagem é o próprio formato da forma de onda de saída. Ela já é muito próxima de uma senoidal. Então, quando você faz um inversor e quer devolver energia para a rede, a forma de onda, no final, tem que ser convertida numa senoide. E aqui já está muito mais próximo de uma senoide, o que vai fazer com que os seus filtros sejam reduzidos, reduzindo o peso e o custo do equipamento.
apesar de você ter gasto mais componentes aqui. Como isso aqui funciona? Basicamente, vamos mostrar aqui passo por passo. Primeiro, ligando realmente o positivo à saída, fornecendo energia. Em seguida, desliga. Ligando, então, esse ponto central dos capacitores, que tem tensão intermediária à saída, nós atingimos um ponto intermediário. Em seguida, outra vez desliga. Devolvendo energia do AC para o ponto intermediário. E, finalmente, interligando a carga ao negativo, devolvendo energia para o negativo. Então, aqui já fechou o ciclo. Só um minuto, deixa eu voltar um pouco lá. Uma outra vantagem que nós vemos aqui, nessa primeira configuração, que é a NPC, é que todas as chaves estão em série e ainda acopladas ao ponto central dos capacitores. Nesta configuração, como as chaves estão em série, elas aguentam uma tensão maior. Então, você pode, apesar de ter aqui uma tensão mais alta, usar chaves de tensão menor. O que não é o caso no TNPC e no 2 níveis, porque como há menos componentes em série, a tensão tem que ser menor. Nós falamos da vantagem nos filtros, mas também existem algumas vantagens no chaveamento do componente. Então, aqui nós temos uma comparação entre as perdas de potência, o quanto o próprio conversor está dissipando energia para conduzir a energia. Então, aqui um conversor de 125 kW, aqui um de 40, e aqui as perdas no próprio conversor. O 2 níveis, em frequência muito baixa, funciona muito bem, tem perdas baixas. Mas eles têm perdas de chaveamento, na hora que um IGBT está chaveando, durante um pequeno tempo, ele tem ao mesmo tempo dissipa alta tensão e alta corrente sobre ele. Isso faz um pico de energia. Esse pico de energia acaba sendo proporcional a quantas vezes ele chaveia pelo tempo. Se você chaveia 1 kHz, é uma coisa. Se você está chaveando 20 kHz, é outra. Então, o 2 níveis, ele começa a dissipar a energia muito maior à medida que você aumenta a frequência. Mas, como o Ricardo falou anteriormente, é interessante ter frequência mais alta para reduzir os filtros. Então, você melhora um ponto e piora outro. Como você resolve isso? Trocando a topologia. Com os inversores 3 níveis, eles têm perdas de condução um pouco maiores, porque tem mais componentes, porém, o chaveamento, como é feito em geral sob tensão menor, eles têm perdas de chaveamento menores. E tanto a configuração TNPC quanto a NPC não pioram a dissipação de potência com aumento de frequência no mesmo nível que acontece com os 2 níveis. Então, o TNPC intermediário, ele tem perdas de condução apenas um pouco maior que 2 níveis, e perdas de chaveamento bem menores, e o NPC mais ainda. Ele tem perda de condução um pouco maiores, ele começa mais alto, mas no final, com frequências mais altas, ele é o melhor dos 3. Genericamente, é lógico, isso aqui é só uma estimativa, o 2 níveis é melhor até 5 kHz, entre 5 e 15 kHz, o 3 níveis TNPC passa a ser a melhor opção, e acima de 15 kHz passa a ser melhor o NPC. Não é obrigatório, nada impede que você use, por exemplo, um 2 níveis com 15 kHz, mas é onde cada um tem o melhor de si. Isso também varia um pouco com o componente. Aqui embaixo, o 40 kW tem o mesmo efeito. O TNPC aqui está melhor que todos, porque o IGBT é mais rápido que dos outros, então a comparação não é totalmente justa. Como o Ricardo mostrou, nós temos aqui a nossa rede, ou a carga, o conversor CACC no meio, e aqui a nosso armazenamento de energia, que no caso seria com as baterias de íon lítio. O conversor se divide geralmente em 2 partes, o conversor CACC e o conversor CCCC, pode ser apenas um,
Mas, considerando que sejam dois, ele pode ser bidirecional, quando você tanto envia para o conversor quando envia para a carga, ou no caso aqui você carrega a bateria e descarrega através do conversor. Quase sempre da bateria é bidirecional, já para a rede nem sempre. Se a sua carga final for em DC, não é necessário, por exemplo. Então, falando de alguns tipos de conversor CACC para 3 níveis, em que a gente precisa gerar os 3 níveis, o positivo, o neutro, o intermediário e o negativo, uma das opções seria o retificador Viena. O retificador Viena seria um retificador trifásico com diodos, em que foi acrescentado módulos para controlar o fator de potência. Nos retificadores monofásicos, e 2 níveis, como o Ricardo falou, é possível acrescentar um chopper para fazer o PFC depois do retificador. No trifásico, como são 3 fases, isso não funciona, então você precisa acrescentar eles na entrada. E do jeito que está acrescentado aqui, colocando indutores na entrada, você pode controlar o PFC e ainda faz um boost para elevar a tensão de entrada para carregar os capacitores do link DC. E também controlar a relação entre esse ponto central, positivo, do ponto central para o negativo, e manter equalizado. Usa para um link DC de 900 volts, chaves podem ser de 1.200 volts, obviamente se for menor, sem problemas. O custo é bem mais alto que o retificador simples, é lógico, há mais componentes. Porém, a frequência é mais alta, então você não precisa de muitos filtros. A complexidade é média. Ele é unidirecional, tá? Ele apenas funciona do AC para o DC. Não tem isolação de entrada, mas permite fazer a equalização deste ponto central entre os capacitores. A forma de onda de saída é DC. O que eu mostrei ainda há pouco é a topologia típica, mas existem várias outras topologias para retificador Viena. Esta é uma outra muito comum, ligando um retificador simples ao ponto central através de GBTs em antissérie. E aqui a tensão de saída, basicamente um DC retificado. E aqui os nossos 3 pontos de saída, que eram positivo, neutro, negativo, que são necessários para os conversores de 3 níveis. Ali, o retificador Viena, ele é unidirecional. Mas, por exemplo, se você está armazenando energia e quer voltar para a rede, você precisa de um conversor bidirecional. Então, uma das possibilidades é usar inversores TNPC, NPC, vários tipos de inversores, que também funcionam como retificador ativo. Então, ele pode fazer o PFC, controlar o fator de potência, de modo que seja visto para a carga como uma carga resistiva, fator de potência unitário, ao mesmo tempo que faz um boost e carrega os capacitores e equaliza a tensão entre os capacitores para os 3 níveis, a tensão de saída, neste ponto central. O TNPC é 3 níveis, tem as vantagens que nós falamos antes. Para uma chave de 1.200 volts, dá até 900 volts. O custo é alto, obviamente, você tem muitos componentes, precisa de poucos FITs, o controle é complexo, mas ele é bidirecional, quer dizer, ele tanto recebe do AC e manda para o DC, quanto do DC para o AC. Não tem isolação de entrada e faz a equalização do ponto de saída. Do mesmo jeito, é possível usar o NPC. Funciona tudo igual. Em si, há 2 diferenças principais, além da questão da eficiência que nós falamos antes. Como as chaves estão em série, você pode ter um link de 1.500 volts com chaves aqui, com IGBTs de 1.200 volts. Essa é uma vantagem significativa dele. Por outro lado, ele tem ainda mais componentes do que o TNPC e o controle ainda é um pouco mais complexo. Mas no restante, ele é bem equivalente. Uma outra topologia que está ficando rapidamente popular é a do Active NPC. É semelhante ao NPC, só que além dos diodos, existem IGBTs conectando ao ponto central,
Então, você permite um grau maior de controle, permite distribuir melhor as perdas por todos os componentes, equalizando a dissipação dos vários componentes. É possível fazer controle separado nas chaves de entrada, por exemplo, a chave de entrada chavear em alta frequência e esses GBTs em baixa frequência, ou vice-versa. Então, ele permite um grau de controle muito maior. Não, nós não vamos falar muito disso aqui, tá? Não é o foco da nossa apresentação falar sobre as topologias, mas sim sobre os componentes empregados nas mesmas. Mas essa é uma topologia bem interessante de conversor bidirecional. Aqui nós falamos nos retificadores de entrada, né? Mas, assim como nos dois níveis, também existem configurações típicas para o conversor CC-CC, que vai pegar a energia que veio do retificador, em já DC, e permitir a carga da bateria e, se for sendo bidirecional, pegar a energia da bateria e jogar outra vez para o link DC para que seja jogada para a rede ou para a carga. O conversor típico para isso é o buck boost de 3 níveis. Como a conexão NPC, também pode-se usar as chaves de 1.200 volts em 1.500 volts. E ele pode funcionar tanto como buck, que vai pegar a tensão mais alta do link DC e fazer a carga das baterias do íon lítio, reduzindo a tensão, ou o contrário. Aqui, por exemplo, seria o funcionamento em buck. O funcionamento em buck, você usa os dois GBTs das pontas, o ligado ao positivo e ao negativo, e mantém esses dois desligados. Quando você precisa, pelo contrário, pegar a tensão da bateria e devolver para o link DC, você usa o bust. Esses dois GBTs ficam desligados e você usa os GBTs do centro. Comparado com 2 níveis, o custo é mais alto, há mais chaves, porém a unicidade de filtros é média, a complexidade não é muito alta, ele é bidirecional, não tem isolação entre entrada e saída, mas faz a equalização do ponto médio. Quando você devolve da bateria para o link DC, você pode controlar o nível de tensão entre cada capacitor e manter o nível central no nível médio central. Até aqui nós falamos de melhorar o rendimento com topologias, passando de 2 níveis para 3 níveis, ganhando principalmente nas perdas de chaveamento. Mas é possível você, ao invés de melhorar a topologia, você usar componentes melhores. E atualmente existem 2 tecnologias que apresentam várias vantagens sobre o silício, que é o padrão atual, que são o nitreto de gálio e o carbeto de silício. Na apresentação, nós vamos falar sobre o carbeto de silício, que tem sido a escolha para os componentes de alta potência. O nitreto de gálio tem sido mais usado para equipamentos de altíssima frequência, mas de potência mais baixa. Comparando o silício com o carbeto de silício, nós vemos o quê? Que o carbeto de silício tem melhor condutividade térmica, o nível do silício está aqui, o nível do carbeto de silício aqui, maior rigidez de elétrica, nível de um, nível de outro, maior gap de energia, nível de um, nível de outro, maior velocidade dos portadores e também tem um ponto de fusão 3 vezes maior. O que isso implica? Implica que o carbeto de silício tem menores perdas, ou seja, para controlar a mesma potência, você vai dissipar menos energia no componente, cerca de 1/10 da potência é possível. Ele permite desenvolver componentes até 10 vezes, com tensão de bloqueio até 10 vezes maior que o do silício, permite suportar temperaturas 3 vezes maior, permite operar em frequências 10 vezes maiores, o que está ligado diretamente às perdas, que são apenas 1/10 do silício. E, além de tudo isso,
devido à maior condutividade térmica, ele é 3 vezes mais fácil de resfriar as perdas do que o silício. Parece perfeito, né? Mas existe um bloqueio, que é o custo. O carbeto de silício, com um grau eletrônico de alta pureza, é muito mais difícil de produzir do que o silício. Enquanto hoje você consegue tirar barras de silício monocristalino de vários metros de comprimento, do carbeto de silício você consegue lingotes de poucos centímetros. E, além disso, com um índice de falhas, de defeitos intrínsecos muito maiores. Então, você produz vários componentes e tem que jogar grande parte deles fora porque eles têm defeitos internos. Tudo isso faz com que o componente tenha um custo maior. Fora o próprio material, o carbeto de silício ele é extremamente duro. O material mais duro que se conhece é o diamante. Depois tem um segundo componente, o terceiro é o carbeto de silício. Aliás, o carbeto de silício é conhecido desde o século XIX, mas ele era usado para afiar facas. O pessoal chamava de carborundum. Então, como esse material é muito duro, ele torna-se extremamente difícil de cortar e de produzir. E com isso, o custo muito alto. Se o custo é muito alto, como é que a gente usa nos componentes? Bom, vamos usar alguns truques. O primeiro truque que pode ser feito é manter o silício em parte do uso e usar o carbeto de silício onde ele não representaria tanto no custo. Então, aqui temos um componente de silício, um IGBT e um diodo tudo de silício, e aqui um componente híbrido, IGBT de silício e um diodo Schottky de carbeto de silício, que apresenta características muito superiores ao diodo do silício. Nós vemos aqui, o diodo de silício, ele tem perdas de chaveamento quando ele vai desligar muito grandes, essa área rachurada, que praticamente desaparecem no diodo Schottky de carbeto de silício. Como o diodo tem perdas menores e ele bloqueia rapidamente, ele acaba diminuindo também as perdas quando o IGBT liga e há um diodo em série. Quer dizer, esse diodo, quando há um IGBT de silício em série, ele diminui as perdas quando o IGBT liga. Então, as perdas do IGBT desligar não são muito alteradas, e quando desliga. Porém, as perdas quando o IGBT desliga são muito reduzidas pelo diodo que está em série, e as próprias perdas de recuperação de diodo, recuperação reversa do diodo, praticamente são eliminadas. Com isso, a eficiência melhora muito. Aqui nós temos uma comparação. Um conversor de 8 kHz com silício, se feito com esse componente híbrido, tem perdas, também 8 kHz, que são menos da metade. A gente também pode, mantendo com esses mesmos componentes, dobrar a frequência, ainda tendo perdas menores, ou seja, você ainda pode usar um dissipador menor, que usaria com o silício, porém, com o dobro da frequência, você também reduz o seu filtro, você reduz o seu equipamento. Ou, quase que triplicar a frequência, vai ter as mesmas perdas, você vai ter o mesmo tamanho de dissipador necessário, porém, o seu filtro de saída, com 3 vezes a frequência, vai ser muito menor, você reduz o custo. Ou seja, você vai ter um componente mais caro, mas não muito mais caro, porque é só o diodo, porém vai reduzir ou o seu dissipador, o tamanho do seu equipamento, o tamanho do seu filtro, compensando as perdas do outro lado. E tendo um equipamento menor, você também satisfaz mais os seus clientes. Também é possível usar componentes só de carbeto de silício, mas usando outra vez um truque. Aqui nós temos um MOSFET de silício, MOSFET de carbeto de silício. O MOSFET de carbeto de silício ele tem um diodo interno. Então, você pode prescindir do diodo que está em paralelo. Seria melhor colocar o diodo Schottky de carbeto de silício, mas é lógico, você vai ter mais custo também. Então, você usaria só o diodo intrínseco. Mesmo assim, com essa montagem, você tem perdas muito menores. Aqui tem uma comparação de um conversor
usando componentes de 150 amperes, com silício e com carbeto de silício, em comparação com várias correntes de saída, desde 60 até 170 amperes. Quando o maior ganho do carbeto de silício é nas perdas de chaveamento. Então, quando a corrente é baixa, que as perdas de condução não são tão relevantes, mas sim as perdas de chaveamento, o ganho é muito grande. Então, você tem apenas 30% das perdas que você teria no silício. Já com corrente mais alta, esse ganho passa a ser só de uns 57%. Mesmo assim, você tem nem 60% das perdas. Você reduz muito o seu equipamento e compensa parte do custo que você tem com os componentes de carbeto de silício. Aqui é outra comparação. Aqui, mantendo basicamente o mesmo tamanho de equipamento, mas com 2 níveis em silício e módulos de 450 amperes, ou usando em 3 níveis de silício, mas com módulos de 300 amperes, e finalmente com 2 níveis, mas em carbeto de silício, com módulos de 230. Se reparar, foi de 450 amperes para 230 amperes no semicondutor. Mesmo assim, quando chega em frequência mais alta, o carbeto de silício é o mais eficiente de todos. E o 2 níveis, que tem alta eficiência para a frequência baixa, em 2 kHz, tem a pior eficiência em 6 kHz. O 2 níveis, em 2 kHz, ele permite, com esse equipamento, controlar 970 kW. Com 6 kHz, ele só consegue uns 500 kHz. Já, se comparar com o carbeto de silício, ele cai de 780 para uns 760, quer dizer, quase não há queda. Aqui é uma condição de 900 volts, aqui uma de 1.200, a gente vê o mesmo efeito. Aqui nós estamos falando na potência do equipamento. Mas também podemos falar em eficiência. Nós vemos exatamente a mesma ocorrência. Os 2 níveis com silício caem rapidamente, os em 3 níveis caem de maneira mais lentamente a eficiência, com o aumento da frequência, e finalmente o carbeto de silício quase não cai. Aqui é o resumo de tudo que a gente viu. Eu não vou falar rapidamente, mas vocês podem ver a tensão que pode ter no link DC para uma chave de 1.200 volts, a complexidade, as perdas de condução para cada caso, as perdas de chaveamento e a equalização. E usando os componentes da Semicron, para onde cada um é recomendado. Isto aqui, depois, quando pegarem os PDF, vocês podem olhar com mais calma e qualquer dúvida é só nos contatar. Finalmente, aqui tem o portfólio da Semicron. Eu vou passar apenas rapidamente, depois no PDF, se vocês precisarem ver. Tem módulos GBTs, configuração padrão, configuração com controle, com potência, com parafusos e controle por press fit ou molas, componentes que todos os contatos são por molas, permitindo montagem e desmontagem extremamente rápido, e componentes press fit, que permitem montagem muito rápida. Aqui, módulos GBTs. Aqui as topologias que tem com módulos GBT são apenas algumas das topologias que tem nos módulos da Semicron. Os módulos que tem com topologia 3 níveis já integradas em um único módulo. Outros módulos com topologias topologias híbridas, né, com silício e carbeto de silício, ou só carbeto de silício. E aqui, drivers. O drivers são algo muito interessante, porque você está falando de controlar potências em alta tensão, alta corrente. O driver faz a interface entre o seu módulo de potência e o componente de potência. Protege contra curto-circuito. No caso de um curto-circuito, ele desliga rapidamente o componente e manda um sinal de retorno para o seu controle. Faz a isolação. Evita que, por exemplo, se o controle se perder e mandar disparar o IGBT do negativo e o positivo ao mesmo tempo, que fecharia um curto, ele evita que isso ocorra. Então, ele, além de fazer isolação, adiciona várias funções de proteção ao componente.
A Semicron, além dos componentes, também faz montagens com os mesmos. Apesar da Semicron não fazer controle, nós não concorremos com o nosso cliente, a inteligência do equipamento final é do cliente, mas a Semicron pode ajudar e fazer toda a potência, certificar, fazer cálculos térmicos e fornecer tudo montado. E aqui, finalmente, é o nosso portfólio. A parte cinza são os componentes em silício, é o padrão, é o que mais tem. Mas aqui já pode ser visto os componentes em carbeto de silício, que está em vermelho, ou os híbridos carbeto de silício e silício em vermelho. Também estamos disponibilizando para vocês em links, catálogo, manual de aplicação, é só entrar nesse link, vocês vão pegar o manual da aplicação da Semicron, application notes, procedimentos de montagem, num download center. No nosso webshop tem, inclusive, procedimentos de montagem e como fazer testes semicondutores em português. E também há uma ferramenta de simulação que permite que vocês simulem as aplicações sem fazer a montagem. É isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpem a correria, mas o tempo é curto. Aqui tem mais alguns links, inclusive os nossos. Obrigado pela paciência. E, se vocês têm várias dúvidas, por favor, nos passarem. Nós vamos agora fechar a apresentação e voltar para a câmera. Clóvis e Ricardo, muito obrigado aí pela excelente apresentação. Eu queria convidar o pessoal aqui, eu abri no chat aqui para o pessoal fazer uma avaliação do evento, do webinar aqui. Então, se o pessoal puder votar aí, é muito importante para a Semicron poder ter um feedback aí do que aconteceu aqui hoje. Eu não consigo votar de onde eu estou, mas eu votaria no muito bom aqui, com certeza. Então, vamos ver como é que vai dar aqui. Nós temos várias perguntas, Clóvis, Ricardo, eu vou lê-las aqui na ordem que foram sendo colocadas, ok? Então, vamos lá. O Antônio pergunta se há possibilidade de armazenamento em célula combustível. Pode falar, Ricardo. Sim, é uma possibilidade, né, o armazenamento em célula combustível, né? Existem vários métodos de se armazenar energia, né? Um deles é com baterias, seja de 1 lítio ou chumbo ácida, e também é possível armazenar energia em células de hidrogênio, tá? É uma possibilidade também, inclusive nós já chegamos a fabricar um conversor para este tipo de aplicação, para armazenamento em célula combustível. Muito bom. Deixa eu só dar um recado rápido. Claro. Existe o link do e-mail ali na apresentação. Caso vocês queiram o PDF dessa apresentação ou alguma outra informação, por favor, enviem um e-mail para nós. Pode ser pelo link acima ou pelo próprio link que estava na apresentação. E aí nós enviaremos o PDF para vocês. Só isso. Pode continuar. Perfeito, Clóvis, perfeito. O pessoal durante o evento foi perguntando, eu coloquei várias vezes aqui o link do e-mail e também o pessoal perguntava se foi gravado e vai estar disponível. Eu já informei que está, pelo menos no site da revista Potência, ele vai estar permanente, aí depois a gente manda o arquivinho também para a Semicron, se quiser colocar no seu site, então vai estar disponível também a gravação. O Giuseppe pergunta o que é melhor para a vida das baterias, ciclos curtos ou longos de carga e descarga, as baterias íon-lítio, né? Geralmente, ciclos longos, quer dizer, cargas lentas, são melhores para praticamente todas as baterias. Se você carrega a bateria de modo muito rápido, você pode sobreaquecer. Então, você tem vários efeitos negativos. Outra coisa que também deteriora rapidamente as baterias é fazer a descarga delas até o final. Então, quanto menos descarregar e quanto mais lenta é a carga, geralmente melhor é para a bateria. O Ricardo talvez possa falar mais alguma coisa. Sim, não. O que o Clóvis disse está correto, é isso mesmo, né? E a gente tem que lembrar também que baterias de 1 lítio, elas não aguentam muito desaforo, né? Elas não suportam muito desaforo. Então, além do controlador, né, de potência para fazer a carga e descarga, elas vão ter ali o controle de pressão interna, né,
dióxido de carbono, né, que pode ser liberado durante a operação. Vai também ter um controle para temperatura, né, e um controle de tensão. Se algum desses 3 parâmetros, né, forem excedidos dos parâmetros seguros, esse controle da própria bateria vai desconectar a bateria da parte elétrica, né, do carregador. Muito legal. O Antônio pergunta se é possível utilizar IGBC. Creio que seja o IGTC. Talvez IGTC. Talvez. Ele escreveu GBC, mas provável. Seria tiristor com gate aí? Com controle por gate? Vamos pedir para o Antônio, se o Antônio estiver na sala ainda, para ele botar aqui para a gente exatamente o que ele quis dizer. Aí a gente responde. Depois eu passo para a próxima pergunta e a gente vê se o Antônio está aqui, ainda ele responde para a gente. O Francisco pergunta quais as aplicações principais dos supercapacitores. Se é possível um comparativo deles com as baterias de íon lítio. Sim, é possível um comparativo, né? Eu cheguei a mostrar um gráfico na apresentação que no eixo X estava a densidade energética e no Y a densidade de potência, né? E lá no gráfico, lá em cima, né, na maior densidade de potência, estavam os supercapacitores, né? Então, assim, qual é a vantagem do supercapacitor? Você consegue carregar ele e descarregar de uma forma muito rápida, né? Ele permite isso. Porém, ele tem uma densidade energética menor que a bateria de 1 lítio, né? E ele também descarrega mais rápido que a bateria de 1 lítio, tá? Aplicações que eu já fiquei sabendo de supercapacitores, né? Em conjunto com a própria bateria de 1 lítio para carros elétricos. Então, quando o carro, por exemplo, você vai fazer uma partida, né? Que ele pede uma potência maior, mais instantânea, quem fornece essa potência, essa energia é o supercapacitor. E aí, no regime, quem fornece é a bateria de 1 lítio. Até no próprio carro, quando você faz a frenagem e devolve energia, muitas vezes é melhor devolver pela velocidade com que ela vem, pela quantidade que vem instantânea, devolver para supercapacitores e depois, com o tempo, passar para a bateria. Muito legal. O Sérgio pergunta, o IGBT utilizado no conversor para baterias é o mesmo modelo utilizado em drives para acionamento de motor elétrico? Caso alterarmos a frequência... Duas perguntas. Caso alterarmos a frequência de chaveamento... Bom, peraí. Vamos primeiro essa, a outra... Enfim, o IGBT é o mesmo? Ele pode ser o mesmo. Agora... Vamos dizer assim, essas aplicações de armazenamento de energia, geralmente é interessante usar frequências mais altas. Já para controle de motor, isso não é muito necessário. Então, geralmente, controle de motor se usa frequências até 7 kHz, 2 kHz, 7 kHz, por aí, porque a própria motor, a própria indutância já serve como filtro, não há necessidade de frequência muito alta. Então, você muitas vezes usa IGBTs que têm outras características melhores, mas não a velocidade, para motor. Enquanto para armazenamento de energia é interessante usar componentes mais rápidos. Não só IGBTs, mas os próprios MOSFETs de carbeto de silício. O Ricardo, se quiser falar alguma outra coisa, mas é isso mesmo. Uhum. Aí ainda o Sérgio pergunta, caso alterarmos a frequência do chaveamento, vai ocorrer variações no sistema, como aumento de temperatura dos cabos, aumento da corrente, alguma coisa assim? Se alterar a frequência de chaveamento, que impacto isso pode ter no sistema? Depois do filtro, se o filtro for bem feito, não há quase efeito nenhum. Mas internamente, no conversor, sim, você aumenta a frequência, você vai aumentar as perdas, não há dúvida. Aumenta o tamanho do conversor, né? Vai esquentar mais, vai precisar de um dissipador maior, um ventilador maior, mas, por outro lado, também precisa de filtros muito menores, né? Você está aumentando a frequência. Exatamente. Legal. O Dirceu Sonsini diz o seguinte, entre as topologias de 2 níveis e 3 níveis, quais os cuidados devem ser analisados com relação às sobretensões geradas nos chaveamentos dos semicondutores? É uma
Pergunta bem interessante. E isso está diretamente ligado à velocidade dos componentes. Por exemplo, quando nós falamos em carbeto de silício, o componente é extremamente rápido. Se ele é extremamente rápido, você vai ter um alto DIDT e qualquer indutância que você tenha parasita no circuito vai gerar sobretensões muito altas. Então, se você tem componentes lentos, como a gente falou ainda há pouco, para motor, você não tem tanta preocupação. Mas, usando o carbeto de silício, usando GBTs mais rápidos, você precisa que sua montagem seja compacta, sem indutâncias parasitas, tentando acoplar os capacitores aos componentes de potência com conexões curtas, se possível, fazendo com que os seus próprios barramentos formem capacitores para que tenha acoplamento de baixa indutância, porque qualquer indutância num circuito como esse acaba gerando níveis de tensões muito altos devido ao DIDT envolvido, quer dizer, devido a grandes variações de corrente que você tem no chaveamento. E em adição a isso, né, que o Clóvis disse também, nas topologias 3 níveis, você tem que tomar cuidado também com a sequência de desligamento das chaves, né? Porque, dependendo da sequência que você coloca nas chaves do 3 níveis, pode ser uma sequência destrutiva para o conversor. Então, nós até temos drivers, né, onde é possível alterar essa sequência de desligamento, né, para não danificar o conversor em um evento de curto-circuito ou algo do tipo. Perfeito. Também mandar um abraço para o professor Disseu Sonsini, professor aí da parte de Santa Catarina, a gente já conhece ele. Ele mandou mais perguntas agora, já emendou. Aí ele pergunta quais são as principais topologias de filtros para as distorções geradas nos circuitos de alimentação AC. Principais topologias de filtros para as distorções geradas no AC. Não é muito a nossa área aqui, tá? Eu preferiria não falar isso aqui agora, mas a gente pode depois, se for necessário, mandar algum material para quem precisar. Mas realmente não é a nossa especialidade, melhor não nos atermos muito a isso. Legal. O Dirceu continua ainda. Entre as topologias apresentadas, quais os conversores apresentam mais robustez em relação a transientes de tensão e corrente? Quais conversores apresentam mais? Entre as topologias, né? Quais conversores apresentam mais robustez em relação a transientes de tensão e corrente? Bom, quando você pega 2 níveis, pela simplicidade de chaveamento, tudo, você tem uma robustez intrínseca pela simplicidade. Nos 3 níveis, as configurações NPC, que tem vários, que permite ligar componentes de tensão menor e com isso controlar tensões maiores, apresentam uma folga maior. Agora, fora isso, teremos que pensar um pouco no que quer fazer. A topologia NPC, né, de 3 níveis, o que a gente sabe é que ela suporta melhor, né, eventos ali de acionamento errado de determinadas chaves, né. Então, por exemplo, isso é até bom para problemas de raios cósmicos, né. Se ele acionar uma chave ali sem querer, o conversor é mais robusto quanto a isso. Mas pela simplicidade eu ficaria com 2 níveis mesmo. Mais por isso mesmo. Legal. O Lucas pergunta o seguinte: qual tipo de topologia é tendência na utilização de acionamentos de carros elétricos e como a Semicron se prepara para a ampliação dessa tendência? É a intenção da Semicron alimentar esse mercado? Acionamentos de carros elétricos. Sim, a Semicron já tem alguns produtos nessa área, mas basicamente quem define as topologias são os clientes, né? As topologias que a gente tem empregado são bem convencionais, até muitas em 2 níveis, e algumas em 3 níveis. Aqui no Brasil já temos alguns projetos em 3 níveis. Sim. Mas 3 níveis simples, tá? NPC, TNPC, nada muito sofisticado.
Exato. A aplicação automotiva, né, é uma aplicação que vale mais a pena olhar para aquelas topologias que talvez mesmo mais caras, elas sejam mais compactas também, né? Isso pode ser interessante. Nós temos produtos voltados para a área automotiva, né? O Sky Low Voltage para baixa tensão e o High Voltage para alta tensão, mas ambos são 2 níveis. Legal. Giuseppe pergunta, quais simuladores importam vossos modelos? Basicamente, o que nós saibamos é o nosso próprio, que é o Semicel, que está no link. Lá num dos slides que eu mostrei tem o Semicel. Entrando no site da Semicron, www.semicron.com, procurando lá, tem o Semicel. Ele permite fazer essa simulação já com os nossos componentes. Simuladores de mercado, eu não estou muito a par. Geralmente, eles falam mais de componentes de baixa potência do que os componentes de alta potência, como os da Semicron. Legal. E as perguntas continuam aqui, o pessoal gostou bastante. O Rodrigo pergunta, quais as modulações mais usuais nos conversores inversores? Bom, pode falar, Ricardo. Assim como filtros, né, a parte de controle não é muito a nossa praia, né? A gente segue a parte da potência, criando novas topologias, né, encapsulando elas no mesmo módulo, né, de acordo com o que o pessoal está utilizando no mercado, mas a parte de controle em si não é muito a nossa praia, né, não é o nosso foco. Não, tanto não é nosso foco que nós simplesmente não fornecemos. Né? Nós deixamos toda a parte de controle para os clientes. A Semicron tem a princípio, ela faz os componentes, faz as montagens dos componentes, mas sempre deixando o controle para o cliente. Então, não é a nossa praia, até por uma espécie de princípio para que não venhamos a concorrer com os nossos próprios clientes. Assim como a parte dos filtros, né, a gente pode pesquisar, depois a gente passa para ele, né, o resultado, mas realmente não é muito a nossa área. Legal. O Walter pergunta não sei se é o caso também a praia aí, mas o Walter pergunta se essas baterias de íon lítio, qual a segurança para não explodir e pegar fogo? A bateria de íon lítio, né, eu até comentei numa resposta anterior, que além do carregador dela, né, ela possui sensores embutidos na própria bateria, sensor de temperatura, sensor de pressão e sensor também de tensão da bateria. Se ele identificar que algum desses 3 parâmetros saiu fora do especificado, ele desconecta a bateria do carregador. Tá? Essas são as seguranças que os fabricantes embutem nas baterias de íon lítio. Tá? E realmente tem que ter, porque a densidade energética dela é muito alta. Né? Então, uma bateria de íon lítio explodindo não é nada agradável. Né? Exato. Não é bom estar perto, né? O Danilo faz o seguinte, vocês citaram as baterias de íon lítio, aí ele comenta, o Danilo é da KM Carregadores de Baterias. Vocês citaram baterias de íon lítio, aí ele fala, existem diversas ligas, como a de ferro, fosfato, manganês, cobalto. Qual seria a ideal para aplicação em um sistema off-grid? Por exemplo, levando em conta o custo de fabricação do projeto e eficiência? É uma boa pergunta. Aí teria que realmente avaliar. O que a gente falou aqui, basicamente se aplica a todo o tipo de bateria, não só as de íon lítio. Apesar de ser voltado para o íon lítio, é válido para outras baterias, inclusive até para chumbo ácido seria válido. Agora, qual bateria vai ser economicamente mais viável? A gente teria realmente que fazer uma pesquisa junto aos próprios fabricantes de bateria e avaliar. Sim. Um abraço para o Danilo aí. Nosso cliente. Legal. Aí, cliente, boa. O Giuseppe, ele volta e pergunta, algum problema em utilizar bateria de lítio como capacitores, só descarregá-los na falta de energia? Não. Inclusive é uma das aplicações que ela melhor se encaixa, né? O pessoal vem utilizando bastante, né, em UPS também.
as baterias de 1 lítio, tá? Por conta daquela questão dela ser muito mais compacta, né? Muito mais energia, muito mais potência com um menor volume. Uhum. Joia. Temos mais duas aqui para fechar. Uma é do César. Ele fala assim, eu não sei se eu vi uma topologia que tivesse isolamento, custo médio ou menor e equalização do ponto neutro. A Semicron busca topologias com seus componentes para aplicações em veículos? Quer que repete? Pode repetir, professor? Então, vamos lá. Não sei se viu uma topologia que tivesse isolamento, custo médio ou menor e equalização do ponto neutro. Acho que talvez dê para dividir. Que ele está tentando reunir várias características no mesmo. Isso, aí ele fala, a Semicron busca topologias com seus componentes para aplicações em veículos. Aí, eu confesso que eu não sei se a anterior está ligada a veículos aqui. Né? Aí... talvez não. Tá. Então, dividindo é juntar essas coisas. Ele acha que não viu ainda uma topologia que tivesse isolamento, um custo médio ou baixo, e ainda equalização do ponto neutro. Tudo isso numa topologia só. Uma topologia que chega um pouco mais próxima seria a ponte H dupla, né? A DC-DC, isso falando de DC-DC, né? E também a inversor direto mais retificador de alta frequência, que aí a gente já viu o pessoal utilizando lá fora, cascateado em série. Né? Então aí você passa a ter um inversor, um conversor multinível, né? Mas você ainda tem um problema do custo, né? É bem caro fazer esse tipo de topologia. Aqui nós simplificamos bastante, tá? Existe uma quantidade absurda de topologias. É que o nosso foco aqui na apresentação era mais de mostrar os componentes e as vantagens sobre eles e coisa, do que mostrar a própria topologia em si, né? Com exceção da comparação entre 2 níveis, 3 níveis, mas você pode ter várias topologias nessas montagens. Na verdade, dá para ficar falando dias sobre topologias. A segunda parte, então, ele pergunta ao César se a Semicron busca topologias com seus componentes para aplicações em veículos. Sim, embora como a gente já falou antes, né? Quem define bem a topologia é mais o cliente. As topologias que a Semicron tem feito algo pronto para os clientes para vender são as mais básicas, 2 níveis e os 3 níveis TNPC e NPC. Topologias mais sofisticadas ou menos usuais, existem várias com vantagens e desvantagens, geralmente os clientes que vêm para nós, porque não tem muito sentido a gente oferecer um produto padrão para uma faixa de público reduzida. Aí a gente tem que ver realmente o cliente venha com o problema para nós e a gente faz a montagem para ele, para a topologia especial. Exato. Depois a gente vai passar para o pessoal que solicitar, né, por e-mail a apresentação em PDF, né? Vai ter o link lá para o nosso site, mas lá no nosso site, quando você procura por módulos IGBTs, topologias customizadas, já tem muita coisa diferente ali, né? Já tem realmente muita coisa fora da caixa ali. Muito bom. Eu falei que tinha só mais duas tal, mas estão aparecendo perguntas aqui. Vamos embora. O Paulo Anacleto, quais os efeitos da avalanche térmica nas baterias íon-lítio? Um dos efeitos da avalanche térmica, tá, do sobreaquecimento da bateria de íon-lítio, é que ela acaba alterando um pouco a questão química dela, né? E aquele íon de lítio que estava lá no anodo, né, na estrutura de carbono, né, ele acaba metalizando ali. Tá? Por conta disso, ele gruda ali naquela estrutura. O carbono pode acabar sendo recombinado com o oxigênio, gerando dióxido de carbono e aumentando a própria pressão interna da bateria. Né? Esse é o motivo pelo qual tem sensor de pressão também dentro das baterias. Né? E além disso, também tem a parte da resistência interna, né, que você acaba aumentando bastante também. Tem que lembrar ali que tem
tem folha de cobre, né, para você fazer a conexão entre os eletrodos, né, do anôde e do cátodo. Muito bom. O Giuseppe pergunta se existe interesse em desenvolver modelos para o Simulink. Pelo menos não que nós saibamos, né? Talvez, mas nós ainda não estamos a par, não. Exato, porque agora, né, a Semicron está lançando o Semicell versão 5, né, o V5. E ele tem cálculos muito mais apurados, né, na parte do transitório, né, tem uma melhoria, assim, muito boa em relação à versão 4, né, mas o pessoal da Alemanha ainda está trabalhando nesse Semicell 5, né, então acredito que antes de qualquer coisa eles queiram finalizar isso antes de pegar alguma outra coisa relacionada à simulação. Muito bom. Aí vamos à última pergunta do Gabriel. Ele, com relação à aplicação de armazenamento de energia em sistemas de transmissão e subtransmissão, vocês estão vendo crescimento de projetos nesse segmento? Em sistemas de transmissão e subtransmissão? Sim, né? É exatamente o que o Ricardo apresentou no começo, né? Aqui no Brasil, acho que ainda não vimos muita coisa diretamente que nós estejamos envolvidos, né? Mas em outros países, sim. Assim, aqui no Brasil, uma coisa ou outra, mas muito pontual, né? Isso é o que a gente enxerga aqui. Muito bom. Essa foi a última pergunta. No meio do caminho aqui teve vários elogios, ótima apresentação, os palestrantes manjam muito, etc. e tal. Aí, para correr aqui nas perguntas, eu pulei, mas houve muitos elogios, uma excelente avaliação aqui também do evento. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, Clóvis, Ricardo, antes da gente encerrar? Bom. Primeiro, obrigado tanto ao senhor, professor Hilton, e também a todos uma honra. Aqui. Caso vocês queiram, caso o pessoal que está participando tenha interesse em mais alguma coisa relativa a semicondutores, pode deixar a sugestão, nós vamos considerar. E estamos aqui abertos para qualquer pergunta que fizerem, podem por e-mail, nós vamos ter o que for possível para nós responder, nós tentaremos. A gente só tem a agradecer a todos que participaram do evento, né, que acompanharam esse webinar, tá? E agradecer também ao professor Hilton e à revista Potência. Imagina, é uma honra para a gente, Clóvis, Ricardo, muito obrigado, a Suelen também, né? Pessoal, alguém também comentou aqui, eu imagino, só escreveu, fazer visita na Semicron, acho que talvez eu imagino que, se é possível fazer visita. É possível, sim. Tá. É só entrar em contato e ver Legal. qual é o caso. Eu colei em vários momentos aqui, inclusive agorinha mesmo, e também estava na testeira aí o e-mail para contato, então é só entrar em contato. Então tá bom, pessoal já pedindo aqui quando é que é a próxima aula, então muito bom. Então muito obrigado, Clóvis, obrigado, Ricardo, obrigado a Semicron, uma honra, uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Eu sempre gosto de pedir, apesar de já ter sido avaliado, para o pessoal escrever aqui no chatzinho se foi útil essa apresentação, não foi útil. Se não foi útil, por que não foi útil? Né? Que isso é um feedback. Mas útil ou não útil sempre também é uma outra forma da gente avaliar aqui o conteúdo. Então, quem puder digitar aí no chat se foi útil ou não útil, a gente agradece. Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma honra estar com vocês. Até uma próxima oportunidade, então. Um grande abraço. Agradecemos. Muito obrigado, professor Iso. Obrigado a todos. Obrigado à Revista Potência. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Fecha.